tudo de acordo com um padrão, tentando mudar e fazer com que se concretize o que você sonhou. Tentando tudo, mas nada mudou. Você viu que o plano foi frustrado. Você viu que a condição que você fez, não foi adiante. Por isso, nessa palavra, Deus vai te revelar uma posição para esses momentos. Uma posição sua a respeito de uma revelação, a respeito de uma palavra, é o que eu vou te entregar da parte de Deus nesse vídeo. É o que eu vou te entregar da parte de Deus diante desses momentos aqui preciosos para você, onde Deus falará ao seu coração. Escute. E quando você usa todos os seus recursos? E quando você usa toda a sua influência? Quando você formaliza e faz tudo dentro do padrão que Deus permite? Você tentou de tudo, porém nada muda. Como se comportar? Como se voltar para Deus nesses momentos delicados que a vida nos oferece? Que os momentos nos oferecem. E muitas das vezes, na sua maioria das vezes, Deus está no cenário. Mesmo quando nada muda, Deus está no cenário. Glória a Deus por estarmos juntos novamente. Glória a Deus por essa palavra que está sendo direcionada para a sua vida e para a sua casa. Muitas das vezes, você tenta de tudo. Você tenta tudo, mas nada muda. E Deus está nesse cenário aí. Escute. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1 diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, guardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei à minha queixa? A resposta do Senhor, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão guarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida. O cenário que não está mudando, o cenário que está estagnado, o cenário que paralisou no meio do caminho, a situação que ficou paralisada e frustrou o seu coração. Eu quero declarar, eu quero profetizar na tua vida. Vai voltar a andar, diz o Senhor. Você que está tomando posse dessa palavra, já dê validade a essa revelação. Escreva aqui embaixo: Deus vai trazer o que me pertence. O que te pertence, a visão de uma autoridade, vai chegar para sua casa e vai chegar para sua vida. Não saia daí. Só continua aí, porque Deus quer falar mais ao seu coração. Deus quer falar mais diante das situações de adversidades que você tem vivido. Situações que você tem passado e tem falado assim: nada está mudando, nada mudou. Está tudo do mesmo jeito. E muitas das vezes Deus está com uma resposta. Muitas das vezes Deus está com uma resposta de autoridade para a sua casa e para a sua vida. Escute. O céu, ele é apropriado muitas das vezes para a sua vida. E você não se atenta. Porque muitas das vezes Abacuque, ele olha, os opressores. Ele olha as situações estagnadas. E isso faz dele uma oração de pedido de resposta ao Senhor. Pedido de resposta a Deus. Escreva aí embaixo: a visão vai chegar sobre a minha vida. Escreva assim, por gentileza: a visão vai chegar na minha vida. A visão que Deus não tardará. Certamente ela não falhará. Se tudo hoje na sua vida está parado, se tudo hoje na sua vida nada muda, se você tem tentado de tudo, se você tem tentado de tudo na tua vida e tem visto que nada tem mudado, eu tenho uma palavra, uma revelação para a sua vida. Eu tenho uma direção da parte de Deus para a sua casa
e para sua família, eu tenho certeza que você sai daqui com uma direção do céu. Eu tenho certeza que você sai daqui com uma visão de Deus para a sua vida. Uma visão de Deus para a sua casa. Então, não perca tempo. Dá o like, dá o joinha. Se você é membro desse canal, já dá o like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse link, por gentileza, com 7 pessoas, no mínimo, amém? Porque nós vamos entrar em uma das palavras mais poderosas, em um dos profetas mais poderosos, onde daqui pode sair o que você precisa para botar em prática aí no teu cenário. Daqui pode sair uma palavra que você pode botar em prática aí na sua vida. Talvez tenha uma área da sua vida que você já tem tentado de tudo. Talvez uma área na sua vida você já tenha feito de tudo. A sua influência, a sua inteligência, tudo que você estava de recursos ao alcance das suas mãos, você fez. Mas chega um momento que nós temos que esperar. Nós temos que escrever a visão como um Abacuque. Olha o que Deus fala para ele no versículo 3. Escute. Pois a visão aguarda. A visão que tu tem para você, ela pode aguardar. A visão de realizações. A visão em que você já projetou no seu coração. A visão que você já projetou na tua vida. Escreva aqui embaixo. Pois a visão está no tempo designado. Escreva assim. Escreva assim, pois a visão está no tempo designado. Se tudo hoje não está mudando na tua vida, se você tem tentado de tudo, porém nada muda, é porque Deus está no cenário. E Deus muitas das vezes está no cenário. Quando você tenta de tudo, se esforça, quando você usa dos seus recursos, quando você usa da sua inteligência e mesmo assim nada muda, Deus está na visão. E a visão aguarda. A visão espera, porque a injustiça, não vai prevalecer. Porque Deus dá resposta para toda a oração de Abacuque e dará a resposta para a sua também. Eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida, que a visão que você tem no coração se materializará no seu lar. O sonho que você tem na sua vida vai trazer justiça para sua casa. A condição que você tem vai se multiplicar. Aquilo que hoje é pouco na tua mão, amanhã se multiplicará. Aquilo que hoje é dificuldade na sua vida, amanhã aumentará. Eu quero declarar que Deus traz uma visão hoje para você. Uma visão que vai mudar tudo. Aravaçu. Uma visão que vai mudar tudo na sua vida. Uma visão que vai ser a presença do Senhor na sua casa. Uma visão que vai mudar a presença de Deus na sua vida. Uma condição a qual você vai entender e não vai se desesperar, não vai se apavorar, não vai ficar com essa ansiedade, não vai ficar com essa incerteza, porque Deus vai cuidar da dor interna, Deus vai cuidar das queixas internas, Deus vai cuidar das condições internas que você tem vivido. E muitas das vezes, eu te entendo, tem pessoas que nem te entendem. Tem pessoas que nem te compreendem. No cenário está você e Deus. No cenário está você e o Senhor. No cenário está você e a presença do Espírito Santo. Escute, tem uma mulher que ela está aqui comigo. Ela está escutando essa palavra. E Deus está dizendo para ela, é momento só de aguardar. É momento de você estar diante da minha palavra. É momento de você estar diante da minha presença. Porque a minha presença firmará grandezas diante da sua mão, realizará e quebrará julgos, familiares. Julgos de familiares, de pai, de mãe, que você carrega, que Deus tem que cortar o laço, que Deus tem que desfazer, que Deus tem que mudar, desbloquear, fazer algo, a qual vai incomodar primeiro, mas depois você vai entender. Depois você vai compreender que Deus estava no cenário quando nada estava mudando. Deus estava no cenário. Quando Abacuque faz a queixa, Deus diz, pois a visão aguarda o tempo designado. Ela fala no fim e não falhará. Escute, sabe qual é a insegurança que traz ao nosso coração? O medo de não dar certo. É ou não é verdade? Sabe qual é a insegurança que traz no nosso coração? O medo de não dar certo. O medo das coisas não se concretizarem. O inimigo ele entra nesse cenário obscuro, nesse cenário para tentar simplesmente te desanimar, para tentar simplesmente falar para você que você não vai conseguir,
simplesmente para falar para você que as coisas não vão dar certo, mas eu quero declarar na tua vida, você que é mulher de Deus, você que é a mulher levantada pela palavra de Deus, levantada pela condição de Deus na sua vida, assim te diz o Senhor, a visão que você traz no seu coração se materializará. A visão que você traz no seu coração aumentará e alargará a tua tenda. Escute bem, Abacuque, ele está vendo a adversidade. Abacuque está vendo os babilônios virem, avançarem contra eles. Abacuque fica num posto de sentinela, mas ele vê, muitas das vezes, Deus permite que a gente ouça algo que a gente não quer ouvir. Muitas das vezes Deus permite que a gente veja coisas que a gente não quer ver. É ou não é verdade? E Abacuque está vendo isso, eu entendo o coração de Abacuque, porque tem corações de Abacuque aqui comigo. Tem corações de Abacuque aqui que estão vendo a adversidade, estão vivendo, é fato. E Deus hoje quer falar que Ele está no cenário desse fato que não muda. Mas, pastor Alexandre, como assim Deus está no cenário e não muda a situação? Porque Ele aguarda o tempo não é empecilho. O tempo ele só nos traz ansiedade. O tempo ele só nos traz incerteza. O tempo só tenta nos boicotar. O tempo só tenta dizer e falar pra gente que as coisas não vão acontecer, que o seu tempo acabou, que o cenário está adverso, mas Deus está no ambiente. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse link com 7 pessoas. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, mas é necessário uma visão, primeiramente. É necessário uma visão. Uma visão para a sua vida que tudo muda. Uma visão para a sua casa que tudo acontece. Uma visão para a sua família que as coisas vão começar a se ajeitar na sua casa. As coisas vão começar a mudar, vão começar a te levantar, a te dar visão. O que você não pode perder na sua vida, o que você não pode perder na sua casa, no seu coração, é a sua visão para com Deus. É a visão que você tem para com o que você pensa de Deus. Muitas das vezes tem gente que está aqui comigo que vai ter que liberar do perdão. Mesmo sendo afrontada, mesmo sendo humilhada, você vai liberar perdão. Que o perdão vai trazer liberdade para a sua alma. Quem está entendendo, digita um glória a Deus aí. Quem está entendendo, digita um glória a Deus aí. Porque perdão libera a sua alma. E Deus não quer que você esteja debaixo de acusações. Deus não quer que você esteja debaixo de apontamento. Deus não quer que você esteja debaixo de situações adversas. Pelo contrário, Deus quer fazer algo grande na sua vida. Por isso que você tenta de tudo e você olha assim e diz assim, nada muda. Abacuque, ele está com o coração pesado, como muitos aqui. Abacuque olha para as adversidades e fala assim, eles vêm como gafanhotos sobre nós. E ele fala, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo essa condição? E Deus estava no cenário. E Deus estava observando. Muitas das vezes Deus observa o nosso comportamento. Muitas das vezes Deus observa, Cláudia, muitas das vezes Deus observa o nosso comportamento, Silvana. Escute, muitas das vezes Deus nos observa. Quando a gente tenta de tudo e nada acontece. E aí Deus fala, e agora? Ela vai confiar mais em mim? Ela vai se dedicar mais a mim? Ela vai se envolver mais com a minha presença? Deus tem um chamado hoje aqui. Deus tem um chamado no coração aqui. Deus está me dizendo que tem um chamado para uma obediência de palavras, não de doutrina, não de religiosidade. Obediência em princípios milenares, princípios bíblicos milenares, princípios que vão te nortear nessa condição que está travada, nessa condição que nada muda, nessa condição adversa, nessa condição que tem pesado suas emoções, que tem te deixado angustiada, que você tem se levantado com um certo temor e tremor. E Deus não quer isso para você. Por isso o chamado para esse vídeo. Por isso o chamado para essa presença aqui. Porque Deus está,
conversando com a sua alma. Deus está conversando com o que está interno dentro de você. E muitas das vezes nós temos que permitir isso. Muitas das vezes nós temos que permitir essa condição. Escute. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Sabe o que nos deixa inseguro? Sabe o que nos deixa com sentimentos de incertezas? É pensar que Deus não está no ambiente. Porque o ambiente, quando está paralisado, quando as adversidades se levantam, a sensação que nos traz, eu te entendo, a sensação que nos traz é que Deus não está na nossa casa. Não é verdade? Porque nós nos deixamos influenciar por pessoas, por cenários, por levantes do inimigo. Ei, e Deus dá visão a você para falar assim, essa adversidade aqui, nessa pessoa, o inimigo está levantando para me afetar. Isso é sabedoria divina, e tem muitas mulheres que são sabedoras, e tem sabedorias aqui. E é coluna de fé no seu lar. É coluna de fé na sua casa. É coluna de fé na sua família. E Deus tem em você a confiança. Deus tem em você um chamado. Deus tem em você um ministério, primeiramente na sua vida. Primeiramente o ministério começa no nosso lar. Primeiramente o ministério começa na sua casa, com seu esposo, com a tua esposa, com o teu noivo, com a tua noiva, com os seus filhos, com a situação, com sua família. Porque o inimigo, ele observa também esse cenário. O inimigo também observa o cenário quando nada muda. Ele também olha para você nesse cenário. Você acha que o inimigo não queria que Jó blasfemasse o nome do Senhor? Ei, a visão foi essa. O inimigo garantiu, tira tudo dele, para tudo na vida dele, para tudo na casa dele para ver se ele vai te adorar. Ei, escute, foi vontade do inimigo. O inimigo estava rodeando a terra. Deus te fala, de onde tu vem? De rodear a terra. Tem visto o meu servo Jó? Aí ele fala, vejo, claro que eu vejo ele. Eu vejo Jó. Enquanto os filhos estão em festas, ele está ofertando ao Senhor. Enquanto os filhos estão festejando, ele está sinalizando a sua vida na tua presença. Mas também você dá tudo a ele. Tira tudo dele para ver se ele vai te adorar. Deus falou, você acha que ele não vai me recusar? Que ele vai blasfemar? Então tá bom. Deus tirou tudo de Jó. Os amigos se levantaram. Porque quando tudo está ruim na tua vida, os primeiros a se levantar são os mais próximos. Quando tudo está se alinhando na sua casa, os primeiros a se levantar são os que te conhecem, que sabem a sua fragilidade, sabem palavras que te afetam. É ou não é desse jeito? Tem gente na tua vida, se você está em um ambiente, por gentileza, se você está em um ambiente que você se deixa se afetar por esse ambiente, se você se deixa se afetar por aquela pessoa, se aquela pessoa, se ela percebe que ela tem um domínio sobre você, sobre suas emoções, que ela te tira da centralidade, que ela te tira da presença de Deus, ela tem um domínio sobre você. E você nem percebe isso. Isso é sabedoria de Deus. Então, entender também pessoas que o inimigo vira e mexe e levanta para tentar abalar os seus planos, os seus projetos, é fundamental para você entender o plano de Deus na sua vida. Para você continuar de cabeça erguida, mesmo quando esses cenários acontecerem. Mesmo quando essas condições se levantarem. Quem está entendendo, digita aí, a visão não vai ser impedida. Escreva assim, a minha visão não vai ser impedida. A minha visão não será impedida. E sabe o que Deus me dizia? Sabe o que Deus me falava, Silvana? Que a tua visão diante da palavra de Deus não vai ser, abalada pelo inimigo. Porque Deus falava, diz para ela, fala para ela,
que mesmo com a situação travada, mesmo com o cenário adverso, eu sou Deus na casa dela, eu sou Deus na vida dela, eu sou Deus diante dela, eu sou Deus diante da família dela. E Deus mandava te dizer, Silvana Ribeiro, ei, medita no Salmo 11, porque o justo permanece firme em Deus. E você tem buscado a justiça, Silvana, você tem buscado a presença, e quem busca a presença, quem busca a justiça, quem busca a presença de Deus recebe o que é de Deus. Escute bem. Escute bem, por gentileza. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho. Escute. A visão, Silvia Madeiro, a visão não vai ser impedida pelo tempo. A visão, Valdeísa, não será impedida pelas adversidades. Mesmo que você olhe para a sua realidade, para áreas da sua vida e fale assim, aqui não está desenvolvendo. Aqui as coisas não estão indo. Mas Deus está no cenário. Mas Deus está na situação. Mas Deus está no ambiente. Mas Deus está diante da tua vida. Entenda o seguinte, o inimigo não tem poder de te destruir. O inimigo só tem poder de te desanimar. Ele só tem o poder de levantar pessoas com inveja sobre a sua vida, levantar pessoas com inveja sobre você, levantar cenários para tentar abalar teu projeto, para tentar abalar o que você tinha como promessa de Deus. Ele só quer te tirar do centro. Ele só quer fazer com que Jonas não vá para Tarso, mas vá para Nínive. Ele só quer mudar a rota. Ele mudando a rota, ele muda o emocional. Por isso que ele é sagaz. Por isso que a palavra diz que é semelhante a uma serpente que envolve. Uma serpente envolve. Uma serpente, ela vai devagarzinho, em câmara lenta. E o inimigo muitas das vezes trabalha desse jeito. O inimigo muitas das vezes trabalha com a sutileza. O inimigo muitas das vezes trabalha, se você não estiver atenta, ligada com a palavra, se você não estiver atento e ligado com a palavra de Deus, se você não estiver diante da direção de Deus na sua vida, você se deixa envolver. Você se deixa envolver por situações adversas. Você se deixa envolver por situações que o inimigo sabe onde está o seu coração. Ele sabe aonde tocar. Ele também é sagaz. Abacuque fala para Deus e Deus fala assim, não vai se atrasar, Abacuque. A visão escreve para que seja fácil de ser lida. Você está entendendo? Deus me mostrava, Silvia Madeiro, Deus me mostrava que tem projetos travados na sua vida. Deus me mostrava que tem projetos emperrados na sua casa. Onde tem cenários que você olha e acha que Deus não está. Mas Deus traz essa palavra hoje para o seu lar. Deus traz essa palavra hoje para a sua vida. E Ele diz para você, a grandeza vai chegar. Ele manda te dizer, diz para ela, que a grandeza e a dupla honra vai chegar sobre o nome dela. A grandeza e a dupla honra vai chegar diante do que está travado na vida dela hoje. Deus mandava você meditar no Salmo de número 10. Deus mandava você ler depois do Salmo 10, Silvia Madeiros 18:35. Deus manda te entregar que a grandeza e a dupla honra vai chegar em cenários que você está travado, cenários que estão te impedindo, cenários que estão te desanimando, cenários que você está vendo, está olhando e achando que vai dar errado. Mas Deus manda te dizer, o Salmo 10 vai fazer você entender que Deus tem grandeza para o seu nome. Toma posse dessa palavra aí na sua vida. Escute. Abacuque, você que está dando like, amém? Glória a Deus por isso. Se inscrevendo nesse canal. Você que está botando o teu nome sobre essa palavra. Está botando o teu nome sobre essa condição. Está botando o teu nome sobre esse firmamento de palavras na sua vida. Você que tem áreas da sua vida que você tem tentado de tudo. Porém, nada tem mudado. E você está achando que Deus não está no cenário. Você está achando que Deus não está na sua casa, nos seus projetos, na sua vida, na tua condição. Você está achando que Deus não está fazendo, mas pelo contrário,
Deus estava vendo a oração de Abacuque e Deus manda te dizer que Ele vê a sua também. Deus manda te falar que Ele vê também a sua oração, que Ele te responderá. E Ele diz assim para Abacuque, a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que leia facilmente. O que Deus vai trazer para a sua vida vai ficar claro a partir dessa palavra. O que Deus vai trazer para a sua vida ficará claro, Valdeísa, a partir dessa palavra. Terá claridade, terá um norte para tudo que está travado. Para tudo que você tem tentado, Valdeísa, e não tem tido sucesso. E Deus falava assim, diz para ela que eu estou tocando em um coração, que vai estender uma mão sobre ela. E essa mão é ordem minha, diz o Senhor, Valdeísa. Essa mão é ordem da minha presença. Valdeísa, Deus manda te dizer que vai se levantar um coração voltado a te ajudar. Um coração voltado a estar com você. Vai te ajudar de forma que você vai saber que é Deus. Você vai falar, é Deus na minha vida. Deus vai botar essa pessoa na sua casa, na sua família, na sua vida. Onde você vai saber que é Deus. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para estender a mão. Quando a tua mão não chega, a de Deus chega no lugar. Quando o teu coração não chega, o coração de Deus chega para a sua vida. O coração de Deus chega para você. Escute. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 19 diz assim, a resposta de Deus. Aquelas pessoas que têm botado a sua confiança em situações em que ela acha que a religião vai cuidar. Mas Deus tem uma direção para você hoje aqui, a respeito desse assunto. Eu sei que muitas das vezes a doutrina tenta impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. A religião engessa. A religião paralisa. A religião te faz esperar sem fazer. E isso é muito perigoso. Esperar em Deus sem fazer é o que tem travado a vida de muitos. Esperar em Deus sem projetar tem paralisado muitos casamentos, muitos relacionamentos. Você tem que estar ativa também no lado físico. Quem está entendendo, digita um glória a Deus aí. Quem está entendendo, por gentileza, digita um glória a Deus aí. Tem gente que depende de situações. Acha que se fizer uma situação na sua vida, Jerusa Conceição, Deus abençoe teu coração. Deus te ama e eu também, ovelhinha amada. Escute, o Senhor é poderoso. E Ele está dizendo assim, respondendo a Abacuque, no capítulo 2, no versículo 19, ai daquele que diz, a madeira desperte. Escute, por que Deus está dizendo isso? Porque os povos que vinham contra o reinado, e Abacuque era o sentinela, eles tinham como deuses de madeira. Eles tinham como deuses banhados a ouro. E ele diz assim, Deus diz assim para Abacuque, ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Ei, o que Deus traz aqui para a sua vida pela palavra do alto, você acha que o madeiro poderia? Você acha que a pedra poderia? O que Deus te dá de orientação na sua vida, na sua casa? O norte que Deus te dá para condições que está tudo travado, condições que está tudo parado, situação na sua vida que você fala assim, aqui nada está mudando. Você acha que um madeiro, uma pedra poderia te dar essas orientações da parte da palavra de Deus? Eu já tive situações na minha vida
que eu também achava que o madeiro e a pedra ia me responder. Eu também achava que a doutrina ia me responder. Eu também achava que se eu lesse a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu ia receber aquilo que ninguém nunca recebeu. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não deixar que a religiosidade nos engesse. E ela engessa. Ela paralisa. Tentaram paralisar Jesus com a religião. Falaram assim: Jesus, hoje é sábado. Não é para você curar aqui dentro da sinagoga. Os anciões diziam isso. Os anciões e os mestres da lei falaram para Jesus quando ele cura uma pessoa endemoniada. Jesus fala assim: Jesus, hoje é sábado. Hoje não é para você fazer, hoje não pode. Aí Jesus falou: ah, é? Mas se um boi seu cai dentro de uma vala, você vai lá e trabalha e tira. Por que para esse pequenino não poderia? Então a religiosidade, muitas das vezes, ela põe ordem, direitos, obrigações às pessoas, a qual, na verdade, te limita. Te deixa condicionado, condicionada. E Deus não quer que você seja condicionada a não ser a palavra de Deus. Condicionada a uma revelação. Eu quero declarar, eu quero profetizar na tua vida, que você terá liberdade emocional, você terá liberdade espiritual, você terá condições de profetizar e declarar diante do teu cenário. É claro que eu vou orar, é claro que a tua vida está diante da minha oração. Quando você se inscreve, dá o like, é membro desse canal, põe o teu nome aqui, você sabe que o céu é a seu respeito. Você sabe que o céu é a seu favor. Você sabe que a palavra de Deus muda condições na sua vida. Por isso Deus está falando: ai daqueles que estão vindo contra você, Abacuque. Ai daqueles que estão vindo contra a tua casa. Ai daqueles que estão vindo contra seus projetos. Ai daqueles que estão vindo contra você. Ai daqueles que se levantam contra a tua vida. Ai daqueles que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Deus respira na sua vida. Ei, vamos contar aqui os livramentos que Deus já te deu? Vamos contar aqui as bênçãos que Deus já te proporcionou? Vamos contar aqui os levantes que Deus já fez na sua vida? As provisões? Ei, os livramentos, quando você estava até mesmo numa mesa de cirurgia, quando você estava até mesmo sendo cuidada pelas mãos dos médicos, mas na verdade era Deus cuidando de você, da sua casa, do seu filho, do teu esposo, era Deus diante do cenário, quando você estava no hospital, dependendo somente do céu, e o céu te respondeu, e o céu sempre escuta, a tua oração. Você é mulher, é homem de Deus, você tem promessa, não deixe que o cenário tente abalar o seu coração. Se você tem tentado tudo, mas nada muda, não significa que Deus não está com resposta, não significa que Deus não está na sua casa, não significa que Deus não está na tua vida. Quem está entendendo, dá o like. Quem está entendendo, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais. Eu quero ser grato, Jerusa Conceição, que eu tenho visto que ela tem compartilhado esse link no seu verdinho lá. Glória a Deus. Do lado do grande, do bispo Bruno Leonardo, que ela também, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, me senti honrado. Deus te ama, ovelhinha, Deus te ama e eu também. Você que pode compartilhar também, que pode compartilhar esse link, tem 3 pontinhos aqui em cima, tem 3 pontinhos, você clica nele, curte, compartilha, e faz a obra. Porque Deus quer destravar também situações na sua vida. Que faz a obra. Escute. Ele diz assim: está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. A autoridade na sua vida
A autoridade na sua vida pertence ao Senhor. A autoridade na sua casa pertence ao Senhor. Os umbrais da sua porta estão marcados pela presença de Deus. Os umbrais da sua porta de entrada da sua casa, há um anjo que guarda quem entra e quem sai. Há um anjo que põe a mão sobre a cabeça de quem entra e que põe a mão na cabeça de quem sai. Sobre a tua vida, há um Deus que está no seu santo templo e a terra toda fica em silêncio. Quando Ele se levanta para falar, quando Ele se levanta para declarar sobre a tua vida, quando Ele se levanta para profetizar diante da sua casa, Darlene, quando Ele se levanta para te abençoar, quando Ele se levanta para te botar de pé, aguarda a visão. Deus dá a resposta para Abacuque, fala assim, escreve a visão em tábuas para ser de fácil a leitura, Abacuque. Escreve, Abacuque, a visão, porque ela não tardará. O que Deus tem na tua vida não vai tardar. O que Deus tem para chegar na sua casa não vai te decepcionar. O que Deus tem na tua vida não vai te botar em situações de vergonha. Deus está mudando o que está parado. Deus está mudando o que está travado. Deus está mudando o que está te decepcionando. Escreva aqui embaixo, Deus, muda o que me decepciona hoje. Escreva assim, por gentileza. Dê validade a essa palavra. Escreva assim, Deus, Dinha Conceição, glória a Deus. Glória a Deus por se tornar membro desse canal. Eu fiquei feliz. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua decisão. Eu me encontro em felicidade, porque é mais um membro desse canal. E para membro tem benefícios. Para membro tem um vídeo específico, tem uma revelação diferenciada. Para todos tem, mas para membro eu dou prioridade também. E você também, que não é membro, tem prioridade aqui. Amém, Darlene? Luzinete Prates, Raquel Martins. Escute, eu quero dar boas-vindas à nova membro desse canal. Que Deus abençoe a sua decisão, que Deus multiplique a tua renda, que Deus realize sonhos na sua casa e te ponha de pé para você viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Dinha Conceição, que Deus abençoe. Escute, ele diz assim, Deus responde à oração de Abacuque, Luzinete Prates. Deus responde dizendo, ai daqueles que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde, poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, porém nada, não respira. O Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Escute, aí vem a oração de Abacuque. Porque Abacuque reconhece, mesmo nada sendo mudado, Abacuque reconhece que mesmo tudo parado, Deus está no cenário. Eu quero te dizer, o fato das coisas não estarem acontecendo, o fato de você ter tentado de tudo, porém nada muda, não quer dizer que Deus não está, porque Deus está no seu santo templo e em silêncio, toda a terra o escuta. Deus vai se levantar no teu cenário, eu quero declarar. Eu quero profetizar na sua vida que Deus vai se levantar no teu cenário, que Deus vai se levantar na sua casa, que Deus vai se levantar em um cenário na tua vida que não está sendo mudado. Aravaço. O cenário na tua vida será modificado. O cenário na tua vida será alcançado pela palavra de Deus, pelas orientações de Deus. Quando Abacuque escuta que Deus tem a visão e ela não vai faltar, ela não vai tardar. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu quero declarar, não vai se atrasar. Eu quero profetizar,
não vai se atrasar o que você tem pedido ao Senhor. Não vai demorar o que você tem botado diante do Senhor. Não vai botar você em uma condição de adversidade. Não vai botar você em uma condição de ansiedade, porque Deus manda te dizer. Porque o que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele faz, Ele realiza na sua vida. Ele não é um homem para que minta. Ele não é um homem para que se arrependa. Jerusa Conceição, Dinha Conceição. Ei, Luzinete Prates, Darlene, escute, Sueli. Erravasso, Ekandurabandurergue. Escute, a realidade não condiz a sua fé. O silêncio de Deus não é ausência, é resposta. O silêncio de Deus na sua vida não é ausência de Deus. O inimigo quer que você acredite que é ausência. O inimigo quer que você acredite que é falha. O inimigo quer que você acredite que ele não virá para te ajudar. Mas hoje há um levante no teu lar. Aravaço. Há um levante da parte de Deus na sua vida. Há um levante da parte de Deus na sua casa. Há uma promessa que se levanta. Uma autoridade divina que se põe de pé na tua vida. Uma direção suficiente para botar você com uma visão que não falhará. Uma visão que não tardará. Escute. Escute, a esperança vai vencer a sua angústia. A esperança vai vencer a sua angústia no seu coração. A palavra vai vencer a angústia, Raquel Assis. A palavra vai vencer a angústia. O que você carrega, e você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe que a palavra de Deus tem palestrado junto a ti. Você sabe que a palavra de Deus, te ampara, te guarda, te dá livramento. Quando o telefone não toca, quando a mensagem não chega, quando o amigo diz que está ocupado, a amiga diz que não tem tempo, quando as condições se fecham, é o céu que se abre para a sua vida. É ou não é verdade? É o céu que se disponibiliza a levantar você pela tua mão. Erravaço. É o céu que disponibiliza. E o céu se disponibilizou na vida de Abacuque. Porque ele estava vendo a injustiça. E muitas das vezes a gente vê o levante do inimigo na nossa casa. Muitas das vezes a gente vê o levante do inimigo na nossa vida. Nos nossos projetos, na nossa família, na nossa saúde. Mas é para dizer que Deus está contigo. É para dizer que Deus está na sua vida. Deus permitiu. Deus permitiu que Israel visse a fúria do faraó no deserto. Carros e cavalos vindo contra, as pernas tremiam, a boca secava. Mas Deus não foi? Deus não se atrasa na sua vida, Jerusa. Deus não se atrasa na sua casa. Amém? Que o Espírito de Deus guarde minha família, Maurício, Monique, Pedro, Genilton, Gessivaldo, Geraldo, Natanael, Wagner, Geisa, Maria, Isis, Roselita e Jerusa Conceição. Que Deus abençoe essa família linda e poderosa. Deus vai realizar projetos. Deus vai desbloquear corações nessa família. Deus vai trazer libertação para um homem diante dessa família. Arravas. Deus manda te dizer que diante de uma busca tua, eu entro em coração fechado nessa família. Eu entro em coração avesso, rebelde, que Deus vai botar para escutar a palavra. Escute. Deus cuida e trata, Jerusa Conceição. Deus cuida e trata. Deus não desampara, não. Deus bota no leito e tira do leito. Erravaço. Deus bota no leito e tira do leito e dá honra para o homem perceber. Deus dá sonhos perturbadores. Deus dá visão. Você quer que eu te diga como é que Nabucodonosor se tornou? Um selvagem, com unhas grandes, penas. E só depois que ele glorificou ao Senhor, Deus o restituiu. Ele falou, é um momento que Nabucodonosor ele olha para o seu jardim e fala assim, tudo isso aqui foi feito para mim, para me adorar. Naquele momento ali, o Espírito de Deus veio e ele se tornou como um selvagem. Ele ficou naquela posição até ele glorificar o nome do Senhor. Escute. O
A soberania de Deus opera no teu lar. Deus permitiu que um espírito maligno caísse sobre a vida de Saul, ao ponto de Davi ter que tocar a harpa para Saul se acalmar. Deus tem um domínio sobre tudo. Deus tem um domínio sobre tudo na tua vida. Se você está olhando para a tua vida tentando de tudo, porém nada está mudando, Deus está no cenário. E se eu te dissesse que Deus está no vento? No vento forte. E se eu te dissesse que Deus está na tempestade? E se eu te disser que Deus levanta situações só para o nome dele ser glorificado na tua vida? Talvez você se escandalize. Mas Deus faz. Deus levanta uma tempestade só para dizer que ele é soberano na tua vida. Deus levanta uma tempestade só para dizer que ele é poderoso na sua casa. Deus está permitindo os babilônicos, as situações dos filisteus, virem contra Abacuque. Abacuque vê. E aí quando Deus traz para ele a resposta, Abacuque entende. No versículo 17, Abacuque fala assim, ele se conscientiza. Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Escreva aqui embaixo. O Senhor, o soberano, é a minha força. Dê validade a essa revelação. Escreva assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Para as condições que estão travadas na sua vida. As condições que estão paralisadas na sua casa. O que você está olhando e está achando que Deus não está no cenário. Você está olhando a adversidade, o conflito, a situação tentando te abater, mas o soberano é a minha força. Escreva aí. Escreva aí: o soberano é a minha força. Abacuque se conscientiza que Deus tem um domínio de tudo, mesmo com a adversidade. Mesmo com o vento na tua casa, mesmo com as coisas travadas, Deus tem um domínio. E ele diz: ainda que não floresça a figueira, ainda que a condição esteja adversa, eu tenho motivos para adorar e você também. Porque Deus viu da onde te tirou, a fúria que o inimigo tinha contra você, as situações que o inimigo tinha contra a tua vida. Quando você esteve em um cenário de solidão, de incerteza, de conflito emocional, de conflito interno. Olha da onde Deus te tirou. Olha da onde Deus te ergueu. Deus quebrou maldições na sua vida. Maldições hereditárias. Palavras de inveja sobre você. Palavras de inveja sobre o seu coração. Pessoas que se levantaram para te destruir. Pessoas que se levantaram para te abater. Pessoas que se levantaram para tentar te abalar. Mas Deus tem promessas sobre o teu lar. Deus tem promessas sobre a sua vida. E sobre a sua casa não há vale de encantamento. Amém? Sobre a tua casa não há vale de encantamentos. Sobre a tua vida não há condições de adversidade. Porque Deus é soberano. Então você não pode basear a tua fé de jeito nenhum. Eu não posso basear a minha esperança em Deus pela injustiça que se levanta na minha casa. Eu não posso basear e jogar a minha fé fora porque alguma coisa saiu do controle. Porque alguém discordou da minha opinião. Porque alguém discordou do meu ponto de vista. Eu não posso me deixar abater, porque muitas das vezes haverá opositores. Quando Neemias decide reconstruir os muros de Jerusalém, quando ele passa pelo carvalho e já leva madeira e chega na cidade, Sanbalat e Tobias, o que esse rapaz está fazendo aqui? O que ele quer agora aqui? Ele não estava servindo ao rei? Ele não serve ao rei? Por que ele veio até aqui? Porque o inimigo vê. Quando você também ajuda pessoas.
Quando você está indo para uma grande obra, para uma grande visão, para um grande despertar na sua vida. Sambalate, ele debocha. Ele fala assim, ué, vocês vão reconstruir isso aí um dia? Essas pedras queimadas aí, essas madeiras queimadas? Aí, Tobias fala assim, ué, se subir uma raposa nesse muro, ele cai. Mas Neemias começou, fechando brechas. Neemias começou, muitas das vezes, trabalhando, mas vigiando, porque já sabia que haveria opositores. Haveria situações de levante. Haveria situações que entram e se levantam justamente para frustrar os seus projetos. Mas escuta uma coisa. Deus transforma uma maldição em bênção. Deus transforma a adversidade na sua vida hoje em uma nova fonte de escape que vai mudar toda a tua vida. Não tome decisões precipitadas, porque Deus, muitas das vezes, ele transforma a condição adversa que o inimigo se levantou contra você para te ajudar. E eu sei o que eu estou dizendo, porque isso aconteceu na minha vida. Uma coisa, adversidade que me prejudicava, que me humilhava. E Deus transformou a humilhação em honra. Deus transformou a escassez em abundância. Deus transformou a condição que o inimigo se levantava para me afrontar em bênção na minha vida. E Deus tem esse poder sobre a sua casa. Então, não se baseie se tudo está parado. Se nada está mudando na tua vida, não é sinal de que Deus não está. Porque tem gente que se levanta para te prejudicar e está te ajudando. Tem gente que se levanta para te prejudicar e, na verdade, está te ajudando. Você fala assim, não, mas ele me prejudicou. Não, mas ela me prejudicou. Não, mas ele falou isso, ela falou isso. Ei, escute. Hoje você não entende. Seus pés estão na terra e Deus está no céu. Ele sabe de todas as coisas e tem um domínio sobre tudo. Eu já tive situações que pessoas se levantaram contra mim e o levante da pessoa me ajudou. O levante da pessoa me aproximou de Deus. A humilhação que a pessoa se levantou contra mim me aproximou de Deus. Deus me deu nova visão, novas oportunidades, novas condições. Deus me levantou novamente. A gente não entende os planos de Deus. A gente só vai entender depois. Depois que o céu realiza, você fala, tem gente que fala assim, eu passaria até tudo de novo. Porque Deus sempre dá muito mais do que a gente pede. Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o teu poder que atua em nós. Tem gente que eu falo que diz assim, pastor Alexandre, se eu soubesse, eu já tinha voltado para Deus. Se eu soubesse, eu já tinha depositado toda a minha esperança em Deus há menos tempo. Porque a adversidade de hoje, amanhã é tudo claro. Quando José, ele está diante agora, como governador de todo o Egito, tudo está claro para ele. Ele fala, agora eu sei porque que eu sonhei com as 7 feixes dos meus irmãos se inclinando sobre o meu. Olha eles aqui falando, José, somos teu servo. José falou, e por acaso eu sou Deus? Deus me fez lembrar o que vocês me fizeram, mas ele também me fez esquecer. Ele transformou bênção, o mal em bênção, mal em bem. Agora José entendeu que o sol e a lua se inclinavam para ele. O que era o sol e a lua? Quando ele sonhou ainda adolescente, era o faraó, era o Egito, se inclinando para ele. Depois de tudo feito, agora José entende. E é assim na nossa vida. A adversidade de hoje, Deus realiza amanhã. Você fala assim, agora eu compreendo, pastor Alexandre. Agora está tudo claro. E Deus está esclarecendo. Deus está atando nós na sua vida. Atando pontas que estão desatadas. Atando pensamentos que hoje você não entende. Você está olhando para a injustiça e está achando que a injustiça vai prevalecer. Você está olhando para a dificuldade e está achando que a dificuldade ela permanece. Mas ela não vai tardar.
Ela não vai tirar você da presença. Ela não vai tirar você da palavra, que é lâmpada para os seus pés e a luz para o teu caminho. Prioriza a palavra. E esse canal se compromete a isso. Esse canal se compromete, a palavra. Esse canal se compromete com o que é de Deus na sua vida. Por isso que eu te peço para você se inscrever, ativar o sininho das notificações. Eu te peço para você dar o like. Eu te peço para você se tornar membro. Porque eu quero que você seja envolvido pela palavra. Pastor Alexandre, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, te livrando de todo mal, todo perigo e oculto ou escondido. Amém. Eu recebo na minha vida, Jerusa Conceição. Em nome de Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Que Deus continue me blindando para que eu esteja aqui falando do que é bênção no seu lar, do que é bênção na tua vida. Betânia Aparecida, Deus é fiel e não tarda. As promessas diante do seu lar, as promessas diante da sua vida. Escute, Abacuque reconhece a grandeza de Deus, mesmo diante da adversidade aparente, mesmo diante da injustiça. Abacuque faz tudo perfeito. Abacuque não está indagando, ele está se perguntando. Abacuque, Dinha Conceição, ele está dentro da palavra. A resposta que Deus dá a ele fala assim: calma, Abacuque, calma que eu não tardo, calma que eu não falho, escreve a visão, porque ela não vai tardar. Escreve a visão, Abacuque, em tábuas de fácil leitura e deixa exposta, porque eu estou me levantando como resposta. Eu quero declarar que a resposta vai chegar diante do seu lar. Quero declarar que a resposta vai chegar diante da sua casa. Que a resposta vai chegar diante da sua vida. Eu quero declarar que o que é de Deus vai se apresentar para mudar tudo que está paralisado. Tudo que você tem pedido como resposta. Tudo que você tem pedido como direção divina na sua casa. Vai tudo se ajeitar. Vai tudo entrar nas conformidades do que Deus tem para a sua vida. Do que Deus tem para você. Do que Deus tem para a sua família. Do que o céu se apresenta para a sua casa. Ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça, mesmo mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O soberano, o Senhor, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e me faz andar em lugares altos. Escute, escreva aqui embaixo. Deus me fará andar por lugares altos. Deus me fará andar por lugares altos. Deus me fará reconhecer situações que hoje eu não vejo. Escreva aí. Escreva assim: Deus me fará andar por lugares altos. O cervo, ele anda nas planícies. O cervo, ele vai para lugares altos. E você será assim também. Deus vai te dar uma visão do que está parado na tua vida. Deus vai te dar um caminhar, um posicionamento. Deus vai te dar uma direção para a sua vida que vai tudo mudar. O que você tem tentado e nada muda. Vai tudo mudar o que você tem feito e nada tem acontecido. Por uma posição sua. Por uma posição na sua casa. Por uma posição na sua vida, Deus mudará ambientes e cenários no seu lar. Por uma posição que vai
surgir no seu coração. Uma vontade de melhorar, uma vontade de projetar, uma vontade de botar teu processo, teu projeto em ação. Porque há uma soberania de Deus na sua vida. Há uma soberania de Deus na sua casa. Há uma direção de fé sobre a tua família. Há uma proteção divina sobre a sua casa e sobre a sua vida. O céu é a seu favor. O céu é a seu respeito. Amém? Você que vai entrar para o voto da resposta. E vai fazer o voto da resposta, que no dia 31 de janeiro eu vou estar queimando o teu pedido. Amém? Você que botou o nome do seu filho, da tua filha, do teu esposo. Você que botou o teu nome. Você que vai entrar para o voto, que no dia 31, esse mês de janeiro é um mês a qual é importantíssimo o envolvimento da tua parte. É começar o ano com um voto. Começar o ano queimando o teu pedido diante de Deus. Para que Deus venha blindar, proteger. Para que Deus venha dar direção. Para que Deus venha te fortalecer nesse ambiente. Para que Deus venha fazer a diferença diante da sua casa e diante da sua vida. Amém? Você que está tomando posse dessa palavra, tomando posse dessa direção, tomando posse dessa confirmação de Deus para sua casa. Abacuque entende que a soberania de Deus está mesmo diante de tudo parado. A soberania de Deus está mesmo diante de incerteza. Sabe o que o inimigo quer? Que você tenha dúvida. O inimigo quer que a realidade influencie na sua fé. O inimigo quer que você seja abalada por palavras de pessoas que querem te afrontar. O inimigo ele deseja que você seja influenciada por uma pessoa mais próxima, que fala para você não vai dar certo, não vai conseguir, o teu tempo já acabou, você não tem mais idade para isso, você não tem mais condições, as coisas estão fechadas, estão travadas. O inimigo quer isso. Abacuque vê uma realidade diferente de uma fé. Ele vê uma realidade onde os babilônicos vêm com fúria sobre ele. E ele está vendo a injustiça. Como muitas das vezes você vê a injustiça no seu lar. Como muitas das vezes você vê a injustiça na sua casa. Como muitas das vezes você vê a injustiça na sua vida. Como muitas das vezes você vê a injustiça diante da sua família. Mas a fé dele é inabalável. E o que muda a tua vida é a tua fé, não é a sua realidade. Se você for se padronizar pelo padrão desse mundo, você se decepciona. Se você for seguir padrões desse mundo, você se decepciona. Mas se você segue uma intuição divina, uma intuição de Deus, você está um passo à frente. Mariana Cafezeiro, que Deus te abençoe, que Deus te levante com poder e autoridade, e que Deus fale ao seu coração a respeito dessa palavra. Quando você tem uma intuição divina na sua vida, quando você está desprendida de uma realidade, mas está envolvida em uma palavra, está envolvida em uma direção, está envolvida em uma condição, o céu é justo com você. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse link com 7 pessoas. O céu é envolvido com a tua vida. O céu é envolvido com você. E muitas das vezes nós precisamos nos envolver. Não dá mais para ficar indo para o culto e voltar para casa e não ter uma posição de fato na tua vida. E esse canal se compromete a isso. A te ensinar a pegar a tua fé e botar ela em ação. Esse canal se compromete a você usar de praticidades de fé. Porque tem que caminhar junto. Fé e obra na sua casa. Tem que ser alinhado. Não basta apenas escutar a palavra. Não basta apenas só ir ao culto e voltar do culto e continuar com a tua vida do mesmo jeito. Há um mover da nossa parte. E esse canal se compromete a te mover com relação a isso. Esse canal se compromete a você se envolver. Por isso é tão importante. Por isso eu te chamo para ser membro.
Por isso eu te chamo para ser membro desse canal. Eu quero ver o teu nome na posição de membro. Eu quero ver o teu nome verdinho, igual da Jerusa, igual da Dinha Conceição, do Leonardo, da Patrícia, do Carlos, da Maiana Cafezeiro. Porque mostra um comprometimento da sua parte. Mostra um envolvimento da tua vida. Mostra algo que você está cansada. Mostra que você quer ser amparada, protegida pela palavra. Mostra que você está botando a tua vida financeira também diante da palavra de Deus. Afinal de contas, a sua vida financeira influencia a sua vida, é ou não é verdade? Se você acha que a sua vida financeira não influencia, Deus quer abençoar a tua vida financeira também. Quem sabe você se tornar membro, a tua vida financeira também é amparada. E Deus tem promessa. Como eu sempre digo, Deus não quer que você more numa choupana nem vista farrapos. Deus quer prosperidade. Deus quer níveis maiores para você. Deus quer níveis maiores. Onde você vai ver a figueira não florescer, mas vai ter fé. Você vai ver as ovelhas fora do curral e vai ver, mas Deus está na tua vida. Você não vai ver animais no campo, mas vai saber que o soberano está na tua casa. Vai saber que Deus está presente na tua vida. Isso é o importante. É você entender a presença de Deus na sua casa. É você entender a presença de Deus no seu lar. É você aprender a intenção do céu ao seu respeito. A intenção do céu ao teu favor. A intenção do céu junto a ti. As condições de Deus para você e para a sua casa. Escute bem. Por gentileza. Não desanime. Não deixe que a realidade influencie a sua fé. Se você tem tentado de tudo, agora deixa Deus fazer a parte dele. Se você tem tentado de tudo no teu relacionamento, se você tem tentado de tudo na tua vida financeira, se você tem tentado de tudo na sua saúde e nada muda, deixa Deus entrar no cenário. Deixa Deus entrar no seu ambiente. Deixa Deus entrar no seu lar. Deixa Deus entrar em todas as áreas da sua vida. Na financeira, na emocional, na saúde, nos relacionamentos. Porque Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua família. Você que vai entrar para o voto da resposta. Que no dia 31 eu quero queimar o teu pedido. Eu tenho certeza que esse ano é um mês de realizações para a sua casa. Mas há uma necessidade de um posicionamento teu. Há uma necessidade de um posicionamento seu, porque eu quero botar o teu nome aqui dentro. Amém? Faça a tua oferta voluntária, manda o comprovante no mesmo número para mim, que eu vou estar anotando o teu nome e o céu será justo diante da tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor na sua casa e na sua vida. Às 21 horas eu estarei aqui declarando, profetizando na sua vida. Às 7 da manhã, às 18 horas e às 21 horas. Amém? Eu conto com a tua presença. Eu conto com o teu nome. Amém? Quero ver o seu nome verdinho aqui, na posição de membro desse canal. Amém? Você vai honrar o pastor Alexandre. Ele vai falar assim, eu vou honrar o ministério dele. Eu vou honrar o ministério que Deus levantou na vida dele. Amém? Renan, eu vou honrar. Eu vou honrar o ministério sobre a vida dele. Eu vou me tornar membro do canal. Isso vai trazer uma alegria diante do meu coração. Amém, Renan? Deus falava, Renan, para você, nessa hora, nesse dia, meditar no Salmo 13. Porque eu vi uma grande angústia. Eu vi uma grande angústia. E essa angústia vai se dissipar, diz o Senhor. Você olhando para um cenário, isso te decepcionando. Olhando para uma situação, isso trazendo decepção ao seu coração. Por isso Deus trazia esse salmo para a tua vida, Salmo 13. A esperança vai vencer a sua angústia. Amém? A esperança vai vencer a angústia diante do seu coração e diante da sua vida. Porque o céu é a teu favor, homem de Deus. Porque o céu, está em suas mãos. Sabe o que Deus me lembra? Sabe o que Deus me lembra, Renan? Quando Jacó, ele cuida das ovelhas malhadas do seu sogro.
E Deus prospera Jacó. E Deus falava, diz para ele que eu estou trazendo prosperidade diante das mãos. Eu estou trazendo prosperidade diante da caneta. Deus mandava te dizer, Renan, eu estou trazendo prosperidade diante da caneta, algo que, você vai autorizar, diz o Senhor. E vai trazer grande honra e grandeza para a sua vida. Toma posse dessa palavra, dessa revelação na sua vida aí. Fiel é o Senhor, justo e poderoso. Amém? Estou te aguardando na posição de membro desse canal. Pastor Alexandre, como eu me torno membro? Só você ir lá e se tornar membro do canal. Clica lá, porque Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua casa. Amém? Tem benefícios também para os membros. Tem vídeos que só chegam para você. Amém? Tem também para quem não é membro, é lógico. Lógico que tem. Tem para todos. Mas dá honra a quem tem honra. E eu quero dar honra para você também. Eu quero dar honra para você. Por isso eu estou te chamando para ser membro desse canal. Para botar a tua vida, a tua casa, a tua família no altar. Para o seu sobrenome estar sempre debaixo de orações. Para o seu sobrenome estar sempre debaixo de direções divinas na sua casa e na sua família. O céu é ao seu favor. O céu é ao seu respeito na sua casa e na sua vida. Amém? Toma posse dessa palavra. Amém? Toma posse dessa direção. E se tudo está parado, continua crendo. Se você está tentando de tudo e nada está acontecendo, continua obedecendo, porque a promessa não tardará. A promessa não falhará. A promessa ficará escrita diante do teu coração, de que o Senhor trará a vitória diante do seu lar, diante da sua família, com poder e autoridade para a sua casa e para a sua vida. Deus é justo e a justiça vai chegar diante da sua família. A justiça chegará diante do teu lar. Toma posse dessa palavra do céu, do alto, na sua casa e na sua vida. Dá o like, se inscreva nesse canal, compartilha. Luzinete Prats, meu sentimento de gratidão, que está sempre compartilhando. Jerusa, amém? Patrícia também, Patrícia Rosa, amém? Que está compartilhando também. Que Deus abençoe. Que Deus prospere. Dinha Conceição, muito bem-vinda, nova membro desse canal. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida com autoridade. Amém? Sebastiana Santos, Renan Cunha, que Deus abençoe, que Deus fortaleça e dê direção, que Deus levante com grandeza, amém? A vocês, com poder e autoridade na sua casa e na sua vida. Eu já te disse, ovelhinha, que Deus te ama. Deus te ama, ovelha, e eu também.